prazerosas, com ações de participação, com ações onde o próprio jovem pudesse ser o protagonista dessa ação, participar e atuar nessa ação. Portanto, falamos com jovens. Nós temos aqui em Porto Alegre, por exemplo, uma das iniciativas é o Canta Brasil, que é uma organização de jovens, que trabalha com jovens aqui em Canoas, assim como a CUFA também. Enfim, nós queríamos apresentar à comunidade de que existe um caminho de solução no campo da prevenção e que a sociedade pode, de alguma maneira, aderir a essa ação. Não precisa ficar parada, ela pode. A ideia era botar a comunidade em ação. Essa campanha está no ar, é uma campanha que fala dessas iniciativas. Nós temos feito muitas reportagens e quem quiser aderir à campanha nessa nova fase, basta acessar os sites da campanha e vai chegar no projeto e, olhando o projeto, pode, sem sair da internet, pode fazer um apoio financeiro. Cada real colocado para esse projeto, a Fundação Maurício dobra esse real. Essa era a ideia do projeto. Então, é um fundo casado. A comunidade apoia, a RBS e a Fundação também apoia para viabilizar aquela ação. Nós já estamos finalizando essa campanha. Até o final desse mês, nós vamos fechar as metas. São em torno de R$400 mil que nós vamos estar mobilizando para realizar ações. E aí, na próxima fase, que é agora a partir do segundo semestre, nós vamos estar mostrando as ações que estão acontecendo, como é que elas estão, e prestando contas de toda essa ação. A ideia é também falar de que vale a pena, existe solução e que dá para resolver o problema. Com isso eu termino. Muito obrigado. Agora nós vamos ouvir a palestra Prevenção, Perspectivas para a Comunicação, com o jornalista Fernando Rossetti. O que eu vou trazer hoje é uma reflexão minha acumulada em muitos anos. Eu acho que essa reflexão vem do tempo que eu trabalhei 10 anos na Folha de São Paulo, olhando educação, a cobrir a emergência do crack em São Paulo na década de 90, cobrir muitas campanhas que aconteceram. O crack foi um fenômeno da década de 90, muito presente, campanhas parecidas com as que a gente viu que aconteceram na década de 90 em São Paulo. Até fui para os Estados Unidos nessa época, em 94, pelo governo americano, para conhecer projetos de prevenção americanos, que eu confesso não me convenceram muito. Eu acho que a gente tem um jeito brasileiro muito interessante de lidar com essas coisas, e é uma construção. A gente tem que encontrar a maneira da nossa cultura lidar com as drogas. Então, para fazer isso, eu vou passar... A questão principal minha é o que é informação de qualidade. Ao centro da minha apresentação, nesse slide, eu vou discutir o que é informação de qualidade e como lidar, como produzir informação de qualidade na sociedade, que eu acho que a gente lida com as questões dentro da cultura com informação na qualidade. Mas eu vou puxar o estilingue para trás um pouco, antes de chegar na questão da informação de qualidade, como conseguir informação de qualidade na sociedade, para algumas ideias que fundamentam a posição que eu vou trazer aqui sobre informação de qualidade. Talvez uma ideia é: as drogas, elas fazem parte da cultura, está em todas as culturas. O professor Pechansky, quando veio aqui antes, falou: você consegue voltar milênios e encontrar drogas. E às vezes eu usei a palavra sintoma aí, como tem muitos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, talvez eu nem deveria ter usado a palavra sintoma. Eu estou tomando uma certa liberdade com as palavras, como um jornalista costuma tomar liberdade com as palavras. Mas a ideia e o próprio abuso da droga está dentro de certos grupos culturais, né? Eu fui jornalista, eu circulei em muitos ambientes profissionais. Como jornalista, havia drogas e certos abusos de determinadas drogas no ambiente de jornalistas. No meio publicitário, outros. No meio das organizações sem fins de lucro, você tem outras drogas e abuso de outras drogas. Com adolescentes pobres, você tem certas drogas que acabam sendo mais abusadas do que com adolescentes ricos. Então, não adianta pegar a droga e separar ela desse contexto em que ela está. A droga está sempre dentro de um contexto que é complexo e a solução para ela é complexa. Então, como é que a gente vai mexer na cultura? Como é que você lida com a cultura, né?
E cultura, quando eu estou falando de cultura, estou falando mais no sentido até antropológico. Quem sou eu, de onde eu venho, o que me significa, o que me move, né, a ser alguém ou a ser isso que eu sou. Então, as drogas estão dentro de uma cultura e não dá para separar elas. O próprio professor Peixoto que estava colocando aqui, o crack em particular, você tem um perfil da população que consome o crack, né? Pobre, enfim, tem uma série de problemas que são de inclusão social dentro do perfil dessa população que está consumindo o crack nesse momento. Claro que você tem outras que podem ter acesso, mas você tem um perfil bastante claro da população que tem mais acesso. Duas ideias para pensar a transformação de uma cultura. Uma é um conceito que chama gestão de processos comunicativos, é entender que a comunicação, todos nós hoje somos comunicadores. Com a revolução nas tecnologias de informação e comunicação, então, todos nós de fato somos comunicadores. A gente emite e recebe comunicação o tempo todo. Então, um grande meio de comunicação, quando a gente pensa comunicação, a gente tende a pensar a RBS, a Rede Globo, grandes, a Zero Hora, a Folha de São Paulo. Não, comunicação, todos nós comunicamos, e para você mudar a cultura, você tem que pensar os vários elementos que comunicam dentro de uma cultura e como é que você cria uma comunicação para a transformação da cultura. Um professor da USP que tem um curso na USP que chama Gestão de Processos Comunicativos, que é muito interessante para qualquer área. Quem trabalha aqui com criança e adolescente, quem trabalha aqui com reforma de política educacional, quem trabalha aqui com a prevenção HIV/AIDS, é interessante essa ideia da gestão de processos comunicativos. Um outro conceito de um professor colombiano que hoje atua na Universidade no México, que é a ideia dos ecossistemas comunicativos. Você tem um ecossistema comunicativo e a inserção... A escola é um ecossistema comunicativo, por exemplo. Você bota uma rádio comunitária dentro desse ecossistema comunicativo, se muda as relações. Tem escolas onde você bota uma rádio para as crianças fazerem a rádio na escola. Aí você volta uma semana depois, os professores trancaram a emissora da rádio numa sala porque estava gerando distúrbio dentro da escola, estava gerando distúrbios de poder, inclusive, dentro da escola. Então, você tem um ecossistema, se você insere novas mediações comunicativas dentro de um ecossistema, você muda as relações de poder dentro daquele ecossistema comunicativo. E mediação é tudo, na verdade, né? Tudo media comunicação, tudo produz comunicação, tudo produz informação. Você tem instituições, organizações, você tem os meios, você tem pessoas, e isso que compõe um ecossistema. Mas a gente tem a tendência a achar que a comunicação é aquilo que vem da comunicação de massa, né? E, inclusive, a impressão, às vezes, que a gente tem que a opinião que se forma a respeito de determinados assuntos, ou o imaginário social sobre um determinado assunto, é formado pela mídia de massa. Como é que a mídia de massa, em geral, cobre questões sociais, que não são só drogas, violência, educação, direitos das crianças e dos adolescentes? Eu fui repórter de educação, né? 10 anos seguidos na Folha de São Paulo. Na área de educação, na área de drogas também. Como o espaço da comunicação, de um meio de comunicação de massa, é muito limitado, você trabalha muito com contrastes, com branco e preto, né? Então, sempre ou a catástrofe ou o encantamento. O desastre da educação brasileira, a evasão da educação, ou a professorinha que pega o cavalo e vai dar aula na escola rural, que lindo. E não é assim, né? Quem trabalha com questões sociais sabe que o mundo é cinza, e bem cinza. Não é nem branco e nem preto, e você lida com nuances muito significativas. Então, tem um limite dos meios de comunicação de massa, e é um limite estrutural do espaço que ele tem, que ele tende a falar destas questões, seja só do lado bom, seja só do lado ruim dessas questões, enquanto que, na realidade, é cinza. Quem trabalha com menino de rua, por exemplo, ou com alcoólatra, você sabe que você dá 2 passos para frente, 3 para trás, a pessoa ficou 2 meses sem beber, depois bebeu, encheu a cara, fez um bruto acidente, foi preso, vai ter que começar tudo de novo. Então, assim, a ideia de que resolveu todos os problemas, não resolveu, artificializa a percepção das questões sociais. A segunda questão é da frequência, né, ou da matéria especial. A gente tende a querer 5 minutos no Jornal da Globo no sábado à noite, ou uma matéria especial no 0 Hora no domingo. A imagem que se forma de uma determinada questão é pela frequência desta mensagem.
e não pela profundidade de uma mensagem, pela frequência pelos veículos. Eu vou falar muito mais sobre a questão da frequência, como gerar esta frequência. Normalmente, um colunista de jornal, você conhece ele pela frequência, você não conhece ele por um dos artigos que ele escreveu. É pelo conjunto que você forma a sua opinião sobre aquilo. A terceira coisa, nesse imediatismo, nessa maneira como os jornais lidam com a realidade, como os meios de comunicação de massa lidam, e eu não estou criticando aqui os meios, eu acho eles parceiros absolutamente importantes. Estou falando de problemas estruturais que limitam a atuação dos meios de comunicação de massa e que a gente tem que pensar uma comunicação muito mais ampla do que simplesmente a partir dos meios de comunicação de massa. Mas é a questão da política de governo e política de Estado. Os meios de massa, por serem imediatos, e hoje é imediato mesmo, o tempo real, eles tendem a falar sempre de política de governo. Você tem uma dificuldade no Brasil de construir política de Estado, política que vai além do executivo que está liderando aquele processo naquele momento. E ainda você tem essa coisa de ficar mudando o nome das políticas no Brasil, na área social, na área de infância e adolescência, na área de segurança, na área de educação, de saúde, que é um horror, porque você não constrói instituições, né, que é isso, a construção de instituições é que vai lidar, conformar melhor a questão social brasileira. Então, temos um problema. A mídia de massas tem limites estruturais, como a gente pensa a comunicação na sociedade como um todo, né? E aí eu vou pegar um conceito que eu chamo de informação de qualidade. Como produzir numa sociedade informação de qualidade sobre, no caso a gente está falando aqui crack ou abuso de drogas, mas poderia ser qualquer área, para falar a verdade. Esse conceito de informação de qualidade é um conceito que eu venho trabalhando com uma ONG que eu participo há muito tempo, que é a ANDI, a Agência de Notícias dos Direitos da Criança, que surgiu para trabalhar a questão dos direitos da criança, surgiu junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas hoje expandiu muito a sua atuação para pensar essa questão da comunicação de qualidade na área social. Então, o que é informação de qualidade? Eu fiz muitas oficina mesmo, eu saía às vezes com públicos desse tamanho, perguntando para as pessoas, o que é uma boa matéria? O que é uma boa reportagem? O que é uma boa comunicação? E o que eu vou apresentar agora é uma síntese de uns 15 anos aí de oficinas que eu tenho feito sobre o que as pessoas acham que é informação de qualidade na sociedade. Eu tinha 5 e depois, uma vez me questionava, e a ética, né? E aí, como é que você descreve ética, né? E que é uma boa matéria? A minha conclusão como jornalista aqui é que a ética basicamente é você entender a respeito do assunto. Para você emitir comunicação sobre uma questão, você tem que se apropriar daquela questão. E aí, ir à Carta de Direitos Humanos, ir ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estamos falando de crack, é basicamente um fenômeno juvenil, né? A gente estava falando, o ministro Gilmar Mendes estava falando aqui da população carcerária brasileira. Não sei se vocês sabem, mais de 2/3, eu acho que é perto de 80% da população carcerária brasileira tem entre 18 e 24 anos. Quem aqui tem filho entre 18 e 24 anos sabe o que é uma criança de 18 a 24 anos, né? O trabalho que dá. E nós estamos prendendo essas pessoas, um monte delas, estão presas, dezenas, centenas de milhares, estão presas jovens, basicamente, que estão excluídos de direitos, tanto dentro do presídio quanto, muitas vezes, na sociedade. E quando você pensa a ética, uma das questões muito importantes é as palavras que você usa, né? Tem uma manchete clássica de jornal que é: menor rouba tênis de adolescente. Menor rouba tênis de adolescente. Você já percebe como a construção, como menor, é uma palavra ideologizada, né? Ou a palavra bandido. Eu estava na Folha de São Paulo quando teve o Carandiru, quando